O seu jornal Premium News está de volta para você aqui na tela da Rede Premium TV. Lembrando a você que acompanha o nosso jornal, que além do cabo pode também nos acompanhar através da plataforma digital, pela internet, no redepremiumtv.com.br. Neste bloco nós vamos conversar com a doutora Cíntia Rios. Ela estava sumida, mas hoje apareceu e vai conversar com a gente sobre um tema muito importante, que é o Maio Amarelo. Tudo bem, Cíntia? Bem-vinda novamente. Tudo bem, Henrique. Estou de volta, né? Tá de volta. A gente teve um período aí de afastamento, mas já estamos de volta. É verdade. Tá bom. E muito bem, então a gente vai falar desse tema importante que muita gente não sabe, mas trata-se da questão entre álcool e direção, né? Da relação perigosa, né, entre Exato. o álcool e a direção. A gente está começando agora a campanha que é nacional sobre o Maio Amarelo. Essa campanha ela visa informar a todos nós e conscientizar a população sobre o perigo do uso do álcool e a direção, né? O que o álcool causa na direção? Esse é o nosso papel aqui hoje. O que o álcool faz com o indivíduo, com o ser humano, que não permite que ele assuma a direção de um veículo e transformá-lo numa arma fatal, letal, que pode prejudicá-lo, né? Como também cessear outras vidas que estejam ao redor. Exatamente. Essa é a intenção. E o que o ser humano geralmente pensa? Vou trazer mais regional. O que geralmente o brasileiro pensa quando o assunto é beber e dirigir? Ele acha que realmente se tomar uma latinha nada vai acontecer, mas muito pelo contrário, tem os efeitos físicos, efeitos psicológicos. Tem. Né? O álcool, na verdade, ele tem vários efeitos, vários. A gente tem no Brasil a chamada lei seca, ou seja, que não se permite o consumo de nada e aí depois disso assumir a direção. Porque não há tolerância ao nível alcoólico, né, em relação à consciência do espaço, aos reflexos, a como você vai se portar na direção. Então, no Brasil, a lei é seca, não há tolerância. Você não pode tomar uma tacinha de vinho, aquela que você toma no sábado à noite e depois dirigir. Não pode tomar uma latinha de cerveja e dirigir. Mas por quê? Porque a gente tem efeitos nocivos do álcool na consciência corporal e ambiental. Há uma alteração completa dos reflexos. Então, o indivíduo que está sob efeito do álcool, ele perde a noção de espaço, de tempo. Então, imagina você pegar um carro, achar que está dirigindo numa direção e ir em outra. Achar que você está num ambiente, numa pista e ir em direção a outra. Ou mesmo em sentido contrário, existem relatos, né? Apesar da gente ter a lei seca aqui no Brasil, não houve diminuição expressiva, o que se esperava quando a lei foi estabelecida, em relação ao número de acidentes e o álcool. Então, é perigoso demais. Não só o álcool, como também outras drogas ilícitas que se utilizam, né, para dirigir. Então, dirigir com consciência plena e livre do álcool e das drogas, porque você pode ter nas suas mãos uma arma que pode prejudicar a sua vida e de outros seres. Perfeito. Doutora Cíntia, existe uma relação assim de tempo? Por exemplo, a pessoa acaba de tomar uma determinada quantidade, seja um vinho, seja uma cerveja, qualquer outro tipo de bebida, e aí dali um tempo essas reações começam. A gente tem como temporizar mais ou menos isso para colocar um exemplo de alguém que saiu do lugar da festa e vai pegar essa direção? Pergunta bem interessante, Henrique. Vocês sabiam que, por exemplo, a metabolização do álcool ela é toda no fígado, né? Daí a gente tem muito cuidado e tem um fígado bom. Por isso que se toma, né? Vamos tomar uma vitamina para limpar o fígado. Mas o metabolismo do álcool ele é hepático e é relacionado com algumas enzimas específicas, e isso é muito de indivíduo para indivíduo e de raça. Nós temos, por exemplo, o oriental. O paciente oriental japonês, ele tem mais sensibilidade ao álcool. Então, a dose que eu tomaria e levaria meia hora para ficar com a consciência alterada, no oriental isso é em menos tempo. Além dele ficar mais rapidamente alterado, ele fica mais tempo alterado. Por quê? Ele metaboliza menos. Então, o álcool fica causando os efeitos nocivos por mais tempo. Então, isso vai de indivíduo para indivíduo e depende da raça também. Mas, assim, de uma forma geral, você já tem níveis alcoólicos em torno de 20 minutos após a ingestão de qualquer dose. Às vezes, até o bombom de licor.
Nossa, impressionante. Impressionante. E varia de organismo para organismo, né? Não dá para a gente citar, não dá, quantidade. não dá para você ter. Então, por regra geral, se beber, não dirija. Não dirija. Perfeito. Doutora, o que acontece nas funções cerebrais a partir do momento em que o álcool começa a fazer esse percurso, né, e o sangue chega até essa região? O que acontece exatamente em termos técnicos para que a gente possa elucidar de uma forma simples? De uma forma bem simples, porque é uma questão bem complexa, mas vamos tentar exemplificar. O álcool, ele tira a cognição. Não é que ele tira, ele diminui a cognição. Cognição é o ato de você ter consciência plena de tudo que você está fazendo, ter conhecimento, né? E entender o que você está fazendo. O álcool, ele diminui a cognição. E ela está relacionada com doses. Então, quanto mais dose de álcool você ingerir, menos cognição você vai ter. Então, ao ponto de... não se fala que bêbado não tem dono? É exatamente isso. Quanto maior o seu nível alcoólico, menos consciência do que está acontecendo ao seu redor você tem. Primeira coisa, quem não tem consciência do que acontece ao redor não pode pegar um carro e sair dirigindo, concorda? Exato. Segunda coisa, você tem uma diminuição dos seus reflexos neuromotores, ou seja, você tem alteração entre a comunicação do cérebro com os reflexos que vão acontecer, movimentação, com marcha, com o movimento dos braços. Então você também não pode dirigir. Você perdeu a sincronia. Você perde, a palavra é essa, você perde a sincronia entre o estímulo de comando e o estímulo de execução. Completamente desincronizado. Então você tem a marcha do ébrio, né? A gente chama marcha do bêbado. Ele abre mais as pernas para andar, ele fica mais cambaleante, porque ele não tem sensação de equilíbrio. Perfeito. É como se ele estivesse flutuando realmente no espaço. E aí vem a outra etapa, a sensação de espaço. Então a gente perde a noção de espaço. Imagina você dentro de um carro, sem ter consciência plena de que está dirigindo, sem conseguir sincronizar os movimentos perna, braço e cabeça, né, e consciência, e ainda sem saber o espaço que você está. É uma arma fatal. Então, assim, é completamente proibitivo dirigir. Hoje a gente tem tanta facilidade, né? Dá para sair, para balada. Exato. Tem várias formas de você se locomover. A mobilidade aumentou, exato, sem necessariamente você pegar um carro e sair por aí se prejudicando ou prejudicando os outros. Não compensa, não vale a pena, né? Não vale a pena. A vida fica encurtada demais, é muito triste, né? E a lei existe, aí ela tem que ser cumprida. Porque uma lei dentro da sociedade, ela visa estabelecer padrões de comportamento que vão auxiliar a sociedade como um todo. Então não pode, em prejuízo de um, a gente prejudicar muitos. A lei é para todos. Perfeito. Existe alguma dica de algum exame que as pessoas podem fazer para saber a quantidade certa de álcool, que é o limite dela para que ela não comece a perder muito o sentido? No Brasil existe o exame, mas a gente tem a lei seca. Então não há sentido e nem é permitido beber e dirigir. Então, nós não temos, do ponto de vista médico, a orientação de beba um pouquinho e pode dirigir, ou saiba qual o seu nível e vai dirigir. Não pode. Dirigir não pode estar associado a álcool. Nunca, jamais. Perfeito. Cíntia, muito obrigado, viu, pela sua participação aqui com Obrigada. a gente. Não sei se você tem mais algum recado, mas na semana que vem a gente vai estar de volta falando de um novo tema, né? Semana que vem nós estamos aqui, né? A gente vai sempre trazer um assunto de saúde. E o meu recado é, vamos ter saúde, vamos cuidar para viver mais, viver melhor e viver de uma forma plena, para nós e para os outros, porque esse é o indivíduo extraordinário, que cuida de si e do ambiente que lhe cerca. Perfeito, muito obrigado, viu? Obrigada, querido. Sucesso, a gente se vê semana que vem. Muito bem, esse foi o seu Jornal Prêmio News dessa edição. Continue com a programação da Rede Prêmio TV, sempre pensada em você. A gente se vê na próxima edição. Até lá!